Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site grosseardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 83. É campeão, Sidney! É campeão, Felipe. É campeão, Arthur. Vamos. Primeiro podcast da nossa história que a gente é campeão da AFC. Caramba, meu, finalmente, hein, chegamos no nível novo aqui no projeto. A gente só tinha conseguido ir até a final da AFC, agora sim, vamos falar de Super Bowl, vamos falar de final de AFC. Tem muita coisa ainda nesse projeto pra gente conversar, vai ser muito bom, a gente tá muito feliz. Já tivemos reunião já essa semana pra gente já organizar como que a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer algumas coisinhas diferentes aí pro dia do Super Bowl também. A gente tá tentando bolar aí dentro do que a gente pode fazer, mas a gente quer tentar fazer algumas coisinhas mais especiais, porque é Super Bowl e não... Bom, eu ia falar não é sempre que se chega, mas sendo torcedor dos Patriots, acho que pode falar que é sempre que se chega, né, cara? É quase sempre. É, tipo isso. Hoje, Sidney, a gente precisa só explicar um pouquinho pra galera, vou pedir pra você me ajudar com isso. Tem muita gente querendo falar de Falcons já, tem muita gente querendo falar de Garoppolo, que pode ser que saia, de free agency, de draft. A gente tá indo meio que seguindo uma linha aí, né, CJ? Não vamos atropelar tudo de uma vez. Então o programa hoje é sobre o jogo contra o Steelers, certo? Exato, aqui a gente segue o mantra do Bill Belichick, o foco é só um e nada mais nos distrai, né? Então a gente resolveu falar nessa semana, como a gente ganhou uma semana extra, digamos assim, com esse bye até o Super Bowl, a gente resolveu falar nessa semana só sobre o jogo dos Steelers, destacar bem essa vitória na final da AFC. Na próxima semana a gente vai falar só de Falcons, só de Super Bowl, e essas questões da off-season, né, Garoppolo, free agents, qualquer coisa desse tipo, vai ficar para depois, porque se a gente fala disso agora, a gente vai ter que, invariavelmente, vai ter que falar de novo sobre esses assuntos, até porque são poucas coisas que estão surgindo agora, não é nada muito concreto. Então, imagina, a gente faz um podcast agora falando sobre free agency, e aí daqui a 2 semanas começa a ter mais notícias, a gente vai falar de novo sobre free agency, então... cada coisa a seu tempo, vamos focar nos Steelers, depois Falcons, depois off-season. E também se a gente puxa pra falar um pedaço de free agency aqui no programa de hoje, a gente vai falar menos sobre uma vitória de campeão de AFC, que merece falar mais, que jogaram muito bem, e acontece também o que você falou, que a gente vai ter que falar de novo lá na frente. Então, só peço um pouquinho de paciência pra todo mundo, não quer dizer que a gente não vai falar, não quer dizer que a gente não quer falar, é só também pra gente seguindo aí um padrão, como o Sidney falou, padrão Belichick de fazer as coisas. Ele falou que ele nem tinha visto, nem sabia quem tinha ganho o jogo do Falcons, né, cara? Que ele só tava pensando em Steelers. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Inclusive, no site, vocês estão vendo essa semana, tá um pouquinho mais falando da vitória. Semana que vem, a gente entra em Falcons de cabeça, não tem outra, a gente vai dissecar. No nosso grupo aí, Cid, a gente já tem até uma tag nova ali, que é só uma sala só pra informação de Falcons já, né, cara? A gente tá se preparando pra semana que vem. Cara, já tem tanta informação nessa tag do Falcons que acho que a gente já sabe até a cor da cueca do Matt Ryan, então... mas aí é com você, cara, é você que tá pesquisando, não sou eu, não. Você quis falar, você levantou a bola, eu cortei. Dei mal nessa aí, mas tudo bem. Arthur, a gente precisa falar aqui também do nosso fã-clube, certo? Tem muita gente chegando. Aliás, antes de você falar, eu vou até puxar aqui, falar obrigado pra toda a galera do Twitter. A gente passou de 7 mil seguidores. Toda vez que a gente passa uma marca, eu nunca esqueço da nossa conversa, eu e o Sidney perguntando se um dia a gente chegaria a 1000 no Twitter. Eu nunca esqueço dessa nossa conversa que a gente teve, que a gente ia tentar ao máximo chegar a 1000, e a gente tá chegando a 7... Chegando não, já passou de 7 mil. Estamos chegando a 12 mil no Face também. Então, muito obrigado a todo mundo, tá vindo muita gente nova. O site bateu o recorde na segunda-feira, depois da vitória da AFC, recorde histórico nosso, que a gente nunca tinha batido. E a gente tá até com medo de ganhar no Super Bowl, que eu acho que o servidor não vai aguentar, cara. Vai ser difícil o negócio aqui. Mas obrigado a todo mundo que segue a gente, galera que tá começando a ouvir podcast. Eu recebi e-mail de gente já falando que ouviu o podcast pela primeira vez semana passada. Sejam todos bem-vindos.
A gente tenta ao máximo trazer informações de qualidade sobre os Patriots para vocês. E essa galera toda nova, Arthur, a gente tem que lembrar que tem o nosso fã-clube oficial que a galera pode se inscrever, né? Pois é, Felipe. Pra quem tá chegando agora, o fã-clube é a nossa grande arma pra gente conseguir se conectar com os Patriots lá nos Estados Unidos. Por meio do fã-clube, a gente consegue mostrar pros Patriots que a galera aqui no Brasil torce, acompanha e é louca pelo futebol americano. Então você, torcedor, que ainda não é cadastrado no fã-clube, corra agora, a gente vai botar o link aqui no podcast, que inclusive é o maior do mundo. Pois é de graça, não paga nada, você vai lá pôr... Inclusive, eu vou pôr o link aqui como o Arthur falou, mas se você entra no nosso site, tem o bannerzinho ali na parte direita, ali falando do fã-clube, explica certinho como é que se inscreve ali, você não vai pagar nada, vai entrar no banco de dados deles, vai começar a receber e-mail deles de novidade, de coisa que eles fazem por lá, e a gente consegue mostrar a nossa força, como o Arthur falou, isso é o mais importante, isso é o mais sério que a gente tem que fazer para lembrar eles que tem muita gente aqui no Brasil que ama os Patriots. Vamos começar de defesa, gente, porque a gente tem que, principalmente eu aqui, que sou um dos que meti pau pra caramba na defesa, acho que todos nós, né, na verdade, não é só eu não, pensando aqui, não foi só eu que queimei a boca, como evoluiu essa defesa em Sidney? A gente veio aqui, teve outubro, a gente soltou aquele post que era uma das piores defesas, e era em números, a gente não inventou nada, são números, e eles provaram que eles vieram de uma das piores pra essa defesa aí que parou os Steelers, um dos principais ataques da liga, né, cara? Todo mundo falava que essa defesa seria poucos pontos, mas ela não tinha enfrentado um ataque de respeito ainda, né? Porque no primeiro confronto contra os Steelers, eles estavam sem o Big Ben. Então esse seria o grande teste, assim, até aqui da temporada. E a defesa passou do teste, né? No primeiro tempo, até chegou alguns momentos que deu um certo medo da defesa, porque o Big Ben conseguiu avançar bem, completando vários passes seguidos, chegava na red zone, chegava em primeira pro gol, só que aí a defesa levantava realmente o muro na red zone, os Steelers não conseguiam entrar, e no segundo tempo realmente a defesa deu um salto de qualidade, e aí nem parou de ceder grandes recepções, parou de ceder muitas jardas, só foi ceder muita coisa, assim, alguma coisa lá pro final do jogo, quando já estava decidido. E pra não ser só aqui metendo pau em nós mesmos, mas é meio que a gente falava, né, Arthur? Se os caras entrassem com vontade, sem erro, sem nada, concentrado, 100% do jogo, a gente acreditava neles, né, cara? Era mais... Tanto a gente até escreveu ali, muito, pelo menos pra gente. Ninguém precisa concordar com a gente, a gente não tá falando que é o dono da verdade aqui, mas é uma visão que a gente tinha, e pra mim foi isso também. Tipo, nesse jogo eles vieram com uma outra mentalidade, com uma outra forma de jogar, querendo realmente ser campeão. E aí é um time quase imbatível mesmo, né? Sim, porque a gente sabia que material humano na defesa a gente tinha. Exato. E tinha como vou até. Tinham vários jogadores capazes de render o que não estavam rendendo, como o Jabal Sheard, que começou o ano mal e depois voltou a jogar bem. Vamos dar um exemplo aqui do Kyle Van Noy, que entrou no meio da temporada e conseguiu se ajustar na defesa, vem fazendo um grande ano, melhor temporada da sua carreira. Chris Long, que começou bem, teve uma queda de rendimento e agora voltou a jogar. Então a gente sabia desse material humano e que era aquela hora de, quando encaixasse, ia dar a liga e a gente ia ser quase imbatível, como você disse. O que a gente viu nesse jogo foi uma defesa que tomou 17 pontos, que ficou dentro aí da nossa média. Como o Sidney disse, teve aqui alguns drives dos Steelers que eles sofreram um pouquinho, se ajustaram, mas essa questão de ponto já não tem como falar, né, cara? É uma defesa que toma poucos pontos mesmo, e isso faz muita diferença, principalmente quando a gente tem um ataque que sempre pontua muito bem, que de novo foi o caso também, né, cara? Eu acho que sim, esse time ele provavelmente ganha qualquer jogo que a defesa ceda só 17 pontos, porque é muito pouco provável que esse ataque não anote pelo menos 17. Então, assim, tudo bem que a curva de dificuldade vai continuar subindo, né? Esse foi um grande teste contra os Steelers e virá um teste talvez muito mais forte ainda que esse, mas assim, ela não cede pontos, cara. A qualidade dessa defesa na red zone é absurda. Os times chegam lá, 2 touchdowns por jogo que a gente cede. Isso é uma média sensacional, principalmente porque nosso ataque é bem capaz de pontuar bem mais que isso.
Exatamente. Bom, vamos entrar aqui um pouquinho na questão das posições aqui, das áreas, pra gente dar uma dissecada legal na defesa. Eu quero começar a falar da linha defensiva. E para falar dessa linha defensiva, a gente vou puxar junto com o Bell aqui, pra gente lembrar que o Bell era o grande cara a se parar. A gente falou isso em vários textos, a gente falou isso no ao vivo também, que ele era o ponto-chave aí para começar a dar tudo certo. E no fim a gente nem precisou muito parar ele, porque ele acabou saindo do jogo. Mas enquanto ele teve, ele foi parado também, né, cara? Ele não conseguiu produzir muita coisa. E eu puxo mais uma vez o nome do Alan Branch, que é um cara inacreditável esse ano, pelo menos nisso, contra o jogo corrido. O Branch foi um cara assim, o Belichick até falou em entrevista que um jogador desse não nasce em árvore, né, cara? Você não acha de qualquer forma. E que ano do Branch, né, cara? Sim, o Branch tá tendo, arrisco a dizer, a sua melhor temporada da carreira. E ele é um dos jogadores mais subestimados do Patriots, porque tem gente que mal sabe quem é Alan Branch, torcedores aí mais novos que não enxergam a fundo o roster da equipe, não conhecem muito o Branch. E outra, né, Arthur? 1.9 jardas de média cedida quando o Branch tá em campo. Muda completamente, né, cara? O cara, quando ele tá lá, ele dá 2 jardas só. Quando ele tá dentro de campo, essa média cai pra esse nível, mostra também o tamanho, não só em físico de verdade do Branch, mas de importância para esse time, né? Sim, Branch ele consegue unir 2 fatores difíceis para um jogador da posição, que é o peso e a força atlética dele, porque ele é um jogador muito, mas muito atlético mesmo, e ele até, vamos dizer assim, amedronta os running backs que vão tentar passar por cima, porque o cara vai lá, tenta no primeiro down, não consegue e bate na parede. Tenta no segundo, não consegue, bate na parede. No outro drive, ele já vai estar com tanta esperança que vai conseguir passar dessa muralha que é Alan Branch. Outro nome que eu quero falar aqui, Sidney, é do Valentine, que foi importantíssimo nesse jogo. Aquele momento ali que a gente estava apertado, literalmente, com os caras ali na beirinha da end zone. Teve aquela sequência de jogadas e o Valentine furou o meio de todo mundo e foi pegar o Williams lá pra perda de jardas. Rookie, né, cara? Que diferença. O Valentine não parecia rookie não, cara. Ele jogou tranquilão. Essa foi uma das jogadas da partida. Uma primeira pro gol e tiveram que se contentar com o field goal, porque na primeira corrida eles tentaram, não conseguiram muito avanço, e na segunda down o Valentine conseguiu uma infiltração absurda para o DeAngelo Williams uns 4 jardas atrás da linha de scrimmage, e aquela jogada para mim assim, deu um balde de água fria na moral dos Steelers. O jogo estava próximo ainda assim no placar, era uma chance que eles tinham de realmente encostar nos Patriots, e o Valentine foi lá e jogou terra nessa pretensão aí dos Steelers. Inclusive o André, que é o nosso leitor aí de longa data, ele falou pra gente, não esquece de falar do Valentine. Não tinha nem como esquecer, André, porque foi assim, uma grande jogada que ele fez, que diferença que o Valentine fez. Ele teve um ano bom, não foi aquele ano que toda hora você tá olhando o Valentine, toda hora ele tá aparecendo, mas ele apareceu em alguns momentos ali bem. Porque ele também tá ali com o Branch, com o Brown, ele tá num grupo bom ali que não faz com que ele se destaque tanto assim. Mas o Valentine não foi só esse jogo não, ele teve um ano bem legal. Pra gente fechar aqui essa questão de linha de defesa, Arthur, eu queria falar um pouquinho dessa pressão que ainda eu acho que é o nosso maior problema, né? O Big Ben sofreu, alguns momentos ele sofreu pressão, mas não tomou nenhum sec. O que a gente vê é que a secundária subiu de nível, então a gente não tá tendo tanto problema em não pressionar, mas precisa pressionar, cara. Não pode, o futebol americano é uma pecinha na outra ali, e falta ainda uma pressão, chegar no quarterback, fazer um sec de verdade, e isso a gente ainda não viu também, né? Cara, eu concordo com você. Eu acho que a gente sempre falou aqui nos podcasts aí que pass rush é fundamental em playoffs, porque na grande maioria das vezes nos playoffs você enfrenta os melhores quarterbacks da NFL e você não pode dar tempo para os caras, né? Quarterbacks do nível de um Big Ben, de um Aaron Rodgers, o Matt Ryan, que foram alguns dos finalistas aí das conferências, não podem se sentir confortáveis no pocket. Então, eu acho que isso continua sendo um problema. Isso foi um problema a temporada quase toda nossa. A gente muitas vezes chega próximo do quarterback, mas não consegue completar o sec. Então, assim, naqueles drives que eu comentei que os Steelers conseguiram marchar bem, sem dificuldades, né, com o Big Ben completando muitos passes, ele não foi incomodado pelo pass rush. Então, eu acho que isso aí, a gente tem 2 semanas para tentar dar uma melhorada aí, porque o ataque dos Falcons, se não pressionar o Matt Ryan, a gente vai ter trabalho. Chegando em linebackers, tem 2 coisas importantes aí que a gente tem que pensar e que aconteceram nesse jogo. A questão do Hightower não ter jogado a partida inteira.
Não foi divulgado, lógico, né, que eles nunca vão divulgar o motivo, mas parece ter alguma coisa relacionada talvez com lesão, né, Arthur? Ninguém sabe direito. Talvez pouparam ele ali para não agravar alguma coisa que ele possa ter, mas ele não participou o jogo inteiro, teve vários momentos ali, vários drives que ele nem entrou, né? Foi até esquisito isso, porque no jogo que a gente iria enfrentar o Von Bell, a gente precisaria do máximo de Hightower. Então eu acredito que quando o Bell ali se machucou, o Belichick já pensou em dar uma poupada mais no Hightower, que foi listado como questionável para a partida, ficou a semana inteira no Injury Report. Então eu acredito que seja um problema aí de lesão, mas como ainda tem 2 semanas pro Super Bowl, eu acho que é tranquilo dizer que Hightower vai estar prontíssimo para a grande final. E com isso apareceu mais uma vez Van Noy. O Van Noy inclusive foi um dos caras que chamou as jogadas quando o Hightower não tava. A gente já viu esse vídeo acontecer, né, Cid? A gente já assistiu esse filme aí de um cara que chega de linebacker, que ninguém conhece muito bem, chega no meio da temporada e vira um cara super importante, né? Cara, e pra ficar em alguns exemplos recentes aí, a gente tem o Akin Ayers e o Jonathan Casillas, né, que foram muito importantes naquela campanha do título do Super Bowl 49. E o Van Noy é esse cara que chegou, ninguém sabia quem era, achou que ia ser mais um cara para brigar ali por vaga nos special teams, e o cara começa a entrar em campo, começa a ser efetivo. Até assim, tivemos outro cara que também brilhou em alguns momentos dessa temporada, que foi o Elandon Roberts, mas assim, o Van Noy nessa reta final está sendo muito, muito importante, principalmente pelo que você falou, que a gente não está vendo o Hightower 100% dos snaps em campo. Porque se a gente pensar aqui, você vê como é que é interessante. Quando o Collins saiu, o nosso maior medo era, nossa, só vai ter o Hightower, estamos ferrados. Se a gente pensar que a gente ia ganhar a AFC, no último jogo da AFC, ganhar dos Steelers, com o Hightower quase não participando, com Elandon Roberts, com Van Noy e McClellan, cara, é muito maluco, né? Quando a gente volta alguns meses atrás só, e a cabeça que a gente tinha alguns meses atrás, porque a gente vê o que acontece, não dá pra você adivinhar nada com o futebol americano, cara. Tudo pode acontecer nesse esporte. É inacreditável. São esses caras aí que foram lá e realmente resolveram o meio do campo ali, pelo menos contra os Steelers. O Van Noy, inclusive, forçou o fumble pro Ninkovich recuperar. E não só que o cara foi lá e fez o papel dele, ele foi lá e ainda fez diferença, ele roubou a bola e tal. É inacreditável, eu adoro isso no futebol americano. Acho que isso é uma das coisas que quando você começa a ir a fundo, lembrar das coisas que acontecem, das movimentações e tal. O McClellan também, né, Arthur, que quando chegou, a gente viu até no training camp, muita gente falando que eles também tentaram usar ele como defensive end ali, tentaram algumas vezes e se adaptaram. Mais uma adaptação que a gente sempre tá falando aqui das mudanças que tiveram na defesa, a gente quase sempre esquece disso. O McClellan era praticamente um defensive end e eles adaptaram ele para realmente jogar como linebacker. Ele não é o cara titular ali, mas ele tá entrando e tá resolvendo também, né? Sim, o McClellan é a prova que como os jogadores cresceram da metade para aquela temporada, porque ninguém sequer via o McClellan em campo até ele conseguir bloquear aquele extra point, e depois de lá para cá ele conseguiu ter mais snaps, aparecer mais e ajudar o time. E como você estava falando lá dos linebackers, que como mudou do Hightower, Collins, outro nome aqui que eu aposto que você, Felipe, nem lembra dele é Jonathan Freeney, que tá na Injury Reserve agora. E ninguém sequer mais lembra do Freeney porque, como o Elandon Roberts começou a jogar com a chegada do Van Noy, a gente acabou deixando de lado esse jogador. Pra sua sorte, né? E esses três estão bem interessantes como eles estão fazendo. Eles meio que acharam, vamos dizer, função para cada um deles. O Van Noy, ele é um cara mais completo ali, que tá trabalhando mais. O McClellan tá sendo usado bem por ele também ter essa questão de jogar de defensive end. Ele tá sendo usado mais quando precisa de uma pressão, inclusive ele conseguiu 2 pressões nesse jogo. O Elandon Roberts é um cara mais de ir lá para a corrida, porque ele sofre bastante no passe. Então, assim, da forma que dá, já que é esses jogadores que a gente tem, eles estão conseguindo achar onde cada um é melhor e estão usando eles na forma que precisa e tá funcionando. Isso que importa. Não interessa o nome de quem esteja lá, né, cara? Se funcionar, ótimo. Falamos da primeira área que era um problema, que era segurar o Big Ben. A gente falou aí que foi onde mais teve problema, de chegar nele, de fazer a pressão. A segunda área que a gente falava do trio BBB aí era o Bell, então a gente conversou bem que ele não participando tanto, eles conseguiram trabalhar de uma forma boa contra a corrida.
E a gente chega no terceiro B, a terceira área, que era parar o Antonio Brown. O Sr. Malcolm Butler foi lá e mostrou que, vocês estão falando que eu tive problema com ele das outras vezes, que eu sei de 100 jardas todas as vezes? Então tá, toma essa no meio da sua cara. Mais um que calou a nossa boca. Cara, o Malcolm Butler, que cornerback, né? É absurdo que esse cara tá jogando. E se você for olhar, a maioria das jardas que o Antonio Brown conseguiu na partida foram em jogadas que ele não estava sendo marcado pelo Malcolm Butler. O Butler cedeu 2 recepções e 3 passes lançados na direção dele, mas para apenas 24 jardas. Então, ou seja, dá para falar que ele limitou seriamente o Antonio Brown enquanto ele esteve na cola dele. É um jogador que a gente já viu que o que aconteceu, por exemplo, em 2014, que a gente teve o Reeves, talvez no último grande ano dele, assim, em termos de forma atlética e tal, um corner desse, como ele é importante numa campanha vitoriosa, né? E o Butler tá mostrando que ele pode ser esse cara. O touchdown dele saiu com outros jogadores, que foi com o Jesse James. Jogadas mais significativas aconteceram com outros receivers e não o Brown. Acabou que teve que ser isso mesmo pro Big Ben, né? Porque quando ele olhava pro Brown, não tinha muito ali que forçar e eles acabaram tendo que encontrar jogadas com outros jogadores, né? O Big Ben acabou se dando mal assim na partida, porque os 2 grandes nomes do ataque dos Steelers, ele já se viu sem o Le'Veon Bell desde o primeiro ali, segundo quarto da partida, e quando ele olhava pro Antonio Brown, ele via lá o Malcolm Butler cerrado na marcação, sem conseguir dar espaço nenhum para recepção. Então a partida dos nossos cornerbacks foi muito ciente, foi muito convincente e foi uma atuação de gala, pode-se dizer. Cid, a gente falou até no pré-jogo de como que era também a grande pergunta de todo mundo, como que eles iam marcar o Antonio Brown, se eles iam colocar 2 caras nele, se não ia. Em muitos momentos a gente viu sim um safety ajudando o Butler, mas não foi algo travado também, né? Exatamente, assim, dá para falar que nas jogadas de marcação homem a homem era o Butler colado nele. Só que muitas vezes o Butler seguia o Antonio Brown, até como às vezes o Big Ben movia ele de um lado para o outro antes do snap, o Butler acompanhava, só que quando acontecia o snap, a defesa da gente alinhava numa zona, então não necessariamente o Butler ia atrás dele. Então, assim, eles variaram bastante, deram vários looks assim, da defesa para o Big Ben decifrar e acabaram tendo sucesso no final das contas. Teve a interceptação do Rowe, que basicamente não podemos dizer que foi assim, meu Deus, o Rowe foi lá e arrancou a interceptação, a bola foi um passe bem errado do Big Ben. E eu vi gente falando aqui, até gente perguntou, eu não lembro o nome da pessoa, se o Rowe jogou mal, se ele é o principal problema ali, a parte mais fraca da nossa secundária. Eu tô gostando muito do Rowe, pra falar a verdade. Eu acho, é o que a gente sempre falou aqui, né, Sidney? Não dá pra um cara passar um jogo inteiro sem ceder nada, né? Vai acontecer. O Rowe teve 10 bolas lançadas na direção dele, ele só cedeu 3 das 10, foram 67 jardas e um TD, o TD foi em cima dele. Então, ele foi, vamos dizer, o que menos jogou dali da secundária, mas eu não acho que pra falar que é o ponto fraco ali o Rowe, eu acho que não, né, cara? Cara, eu concordo com você. Eu tô achando que o Rowe tá jogando muito bem. Ele salvou o touchdown numa jogada num passe longo do Big Ben pro Sammy Coates, que ele... tudo bem que o Coates, assim, a bola tava na mão dele, mas assim, o Rowe chegou lá e atrapalhou. Eu gostei do trabalho que ele fez. Não existe... muitas vezes a exigência que se faz em cima dos jogadores é que um corner não ceda nenhuma recepção para que ele seja considerado bom. E isso é muito irreal, isso é longe da realidade, porque a gente tá enfrentando bons ataques. Esse foi o melhor ataque que a gente enfrentou esse ano até aqui. Então, é lógico que o Big Ben vai conseguir completar passes em cima de qualquer defesa da NFL, mas, na minha opinião, o Eric Rowe foi muito bem. Vamos falar do ataque, gente. Rapaz, que jogo bonito que foi do ataque, passes incríveis. E a gente não pode começar a falar desse ataque sem falar do Josh McDaniels. Chamou coisa diferente, lembrou que existe no huddle ali, o up-tempo e tirar o ritmo da defesa. Ele lembrou que fazia tempo que os Patriots não faziam um negócio desse e abriu o playbook, Sidney. Será que a gente pode falar isso? Porque pareceu jogada ali que a gente não estava vendo normalmente, né? Assim, a gente sabe que esse ataque ele é conhecido por fazer o plano inteiramente específico para o adversário que eles estão enfrentando, né? Então, assim, tudo que eles fizeram ali foi pensando só nos Steelers, né? Não é que eles já têm um plano de jogo e seja quem for o adversário eles vão fazer, não, eles focam naquilo. E muita gente fala isso, né? Que, assim, especula isso, que eles guardam jogadas para os playoffs. E, assim, se você for olhar, não é nada assim, não é uma jogada absurdamente complexa de se fazer, é só aquele flip flicker, por exemplo, fez muito sucesso, porque é uma jogada difícil de acontecer, difícil de dar certo, mas, assim, é só o passe
para trás do running back e que pega a defesa despreparada. E, então, que não foi novo também, porque eles tinham feito contra os Ravens. Não foi assim que não usaram o ano inteiro e só usaram agora o Phil Flicker, né? O que eu acho, assim, no fim das contas, é que o McDaniels, ele na maioria dos jogos, ele sabe muito bem explorar a maior fraqueza da defesa. Então você vê que o plano de jogo, esse no-huddle que você falou, que até alguns anos a gente já teve um no-huddle muito forte em New England, e esse ano caiu muito, foi um dos anos que a gente menos usou isso. E eles queriam tanto fazer isso que eles ganharam o cara coroa no começo do jogo e escolheram receber a bola. E a gente sabe que os Patriots sempre escolhem chutar no primeiro tempo. Eles escolheram receber porque eles queriam atropelar a defesa dos Steelers de cara, né? Botar o 7-0 no placar, que acabou virando 10-0 depois. Mas assim, o plano foi para cima, não dá tempo deles pensarem em explorar a inexperiência da secundária deles, né? Que a gente até falou durante a semana do jogo, que poderia ser um fator favorável ao Brady, e o plano de jogo foi perfeitamente executado. Inclusive, a gente até falou sobre isso na entrevista, tem o post da entrevista do Brady depois do jogo. Ele falou que, tipo, a hora que eles viram que ganhou o cara coroa, ele já tava indo sentar, de tão normal que é pra ele. Aí deram a bola na mão dele e ele falou, ué, mas a gente perdeu o cara coroa? De tão normal que é os Patriots começarem na defesa. Nem ele falou que não tava esperando ir lá atacar não, porque foi realmente diferente. E por outro lado, perguntaram pro Belichick por que eles mudaram, por que eles decidiram atacar, e o Belichick deu a padrão dele, que a gente fez o que era melhor pro time. não abriu nada pra variar do que ele vai falar. Eu vou querer dividir esse programa aqui pra gente falar do ataque em algumas questões, não tanto por área, vamos dividir por jogo aéreo e por jogo terrestre, que eu acho que é mais interessante a gente falar, combina mais com as coisas que aconteceram. Vamos começar com o jogo terrestre, que não funcionou tão bem de novo, né? Segunda partida que o jogo terrestre não encaixa bem, não corre o quanto a gente precisava. Sim, uma coisa que me chamou muita atenção foi que o Dion Lewis, que conseguiu uma ótima partida contra o Houston Texans, andando 3 touchdowns, foi o running back que teve menos snaps na partida. O New England resolveu utilizar mais o Blount, que não deu certo, só naquela jogada que ele empurrou quase a defesa toda dos Steelers, que foi sensacional. E no seu touchdown ali na linha de 1, que já é específico do Blount, que ele sempre consegue botar a bola lá dentro, mas só que ao todo não foi uma partida de encher os olhos. Mas eu atribuo muito isso a como o jogo aéreo estava funcionando. Os Steelers estavam mandando blitz, e quando o Brady consegue ler as blitz, aí já era. Mas a gente também pode puxar aqui, Sidney, de lembrar que contra os Texans é um grupo de linebacker e de linha de defesa muito forte, que trabalha muito bem, e contra os Steelers também. Então dá para entender essa característica das duas defesas, de ter o meio do campo ali mais complicado de se abrir, de você conseguir um bloqueio um pouco mais para frente. Eu acho também isso não pode ser jogado de fora aí, porque as duas defesas têm essa questão de igual, por exemplo, um Harrison, que é um monstro ali, acaba que eles ocupam muito mais o meio do campo para conseguir correr também, né? Eu acho que nesse caso específico do jogo contra os Steelers, eu acho que mais foi uma questão de eles quererem explorar a defesa com o jogo aéreo do que eles, vamos tentar correr, não deu certo, a gente vai lançar, e acabou dando certo lançando. Eu acho que eles já partiram do pressuposto que o ataque seria principalmente aéreo. É fato também que quando eles tentaram correr não conseguiram, isso aí não tem como negar. Mas eu acho que assim, a escolha das jogadas, principalmente, mesmo você também considerando isso que você falou, desse miolo aí do front seven dos Steelers, que é muito bom, eles foram, assim, para mim, com a clara intenção de passar a bola contra essa secundária. Então, assim, por isso que eles não optaram tanto por jogadas de corrida, mas é verdade que quando tentaram correr não conseguiram fazer muita coisa. E tem para mim um terceiro ponto aí que eu acho que é interessante pensar, que é o nosso meio ali, o nosso interior da OL, que é o segundo jogo também, que é onde eles... Nesse jogo, o jogo da semana passada contra os Texans, até a gente fez de dentro do campo, foi um pouquinho pior, eles melhoraram, mas é onde tá mais sofrendo ali. O Andrews tá sentindo bastante ali, o Thunen ali, acho que talvez por serem muito novos, mas é estranho pensar, porque o Andrews já jogou bem o ano passado e tal, mas esse meio ali tá sofrendo um pouquinho mais contra esses tipos de defesa, então também pode ser que
porque a gente sempre viu ali o Blount correr muito bem, porque o Thurston consegue abrir bem, joga pra dentro a defesa, o Solder joga pra fora e aí consegue abrir o corredor dele, e isso não tá acontecendo porque o meio tá ficando muito congestionado. Também acho que pode ser uma questão interessante ali de por que essa corrida não funcionou pela segunda semana seguida. Aí, como vocês falaram, o ataque sim foi bem forte no jogo aéreo, e a gente não pode falar do Hogan e Edelman, que fizeram estrago. O Edelman a gente sempre espera, porque o Edelman é o cara ali, nesses momentos ele aparece, não adianta. Agora o Hogan, isso mostra o quanto o cara queria jogar um playoff, né, cara? Porque a hora que deram a oportunidade pra ele, o Hogan destruiu o jogo, gente. Não tinha aonde ali, a hora que você olhava, era o Hogan que tava fazendo a jogada. E o que mais me impressionou foi que o Hogan sempre estava livre. Não tinha ninguém na cola dele. Foi uma partida assim fenomenal. Foi a melhor partida de um recebedor dos Patriots na história dos playoffs. 9 recepções, 180 jardas e 2 touchdowns. O Hogan mostrou, como você disse, Felipe, como ele queria jogar uma partida de playoffs. E assim, a gente tinha, até eu falei isso no pré-jogo, tinha uma estatística da defesa dos Steelers que eles sofriam bastante sempre para marcar o receiver número 1 do time. Sempre ali, eles cedem muitas jardas pro receiver número 1 e o resto dos receivers eles conseguem trabalhar melhor. Se a gente for pensar aí nesse caso, o receiver número 1 nosso é o Edelman, porque é o cara que a gente mais procura. Mas, Sidney, se você for pensar em posicionamento, o Edelman não joga como um receiver número 1, porque ele não joga tão aberto, ele joga mais pra dentro. Então, meio que nesse caso aí de posição, o Hogan era o receiver número 1. Então, ficou um pouquinho dúbio aí essa questão de, eles vão sofrer com o Edelman, mas na verdade é muito mais a posição ali e acabou mostrando que eles realmente sofrem com o cara ali que é o Hogan, né? Eles sofreram com os dois, na verdade, né? Porque somando os dois aí foram mais de 300 jardas, Edelman e Hogan. Então, assim, eles simplesmente não encontraram a resposta para nenhum dos dois. Tá certo que você falou, apesar de que o Edelman ele não é um slot receiver puro, ele não só faz aquelas rotazinhas ali pelo meio, ele se movimenta bastante. Mas o Hogan é esse cara que joga do lado de fora ali da linha, né? Assim, beirando a linha lateral. Então, esse cara fez a festa contra os Steelers e eles realmente não sabiam o que fazer com ele. Eu quero puxar aqui, a gente acabou até na hora da defesa falando um pouquinho, mas eu quero puxar um pouquinho mais do Flea Flicker, a jogada ali. Cara, a hora que aconteceu, na hora me veio a lembrança daquele jogo na neve contra o Titans, que eles fazem um touchdown absurdo também desse com o Moss. Me veio na hora, porque foi tão lindo o negócio. Inclusive eu não fiz ainda, mas eu acho que de dentro do campo vai ser com ela, porque eu acho que ela merece. Não tem muito o que mostrar, mas eu quero mostrar ela ali no de dentro do campo. E a leitura perfeita do Brady no safety, né, Sidney? Os caras mostraram um safety só. A hora que ele viu que o safety correu pra dentro, ele caiu no play action do Dion Lewis. Tava o Hogan passando que nem um foguete, como o Brady mesmo falou, ele queimou pro fundo e não tinha como. E não é só o Hogan, tinha um monte de cara livre naquela jogada. Eu tô curioso pra ver se dentro de campo, porque não vai ficar bonito pro safety dos Steelers, não. Ele mordeu completamente, foi cego no Dion Lewis e deixou o Hogan completamente livre nas costas. Agora, ao contrário de você, eu não lembrei dessa jogada contra o Titans. Eu lembrei de outro free flicker contra os Steelers, que o Brady jogou a bola na lateral pro Moss, um passe para trás, aí recuou, o Moss devolveu a bola para Brady e ele lançou pro Gaffney, um passe muito longo, e foi touchdown também, em 2007 contra os Steelers. Mesmo adversário, eu acabei lembrando desse outro free flicker aí. Bom, eu puxei aqui a leitura do Brady. Vamos mais uma vez tentar falar alguma coisa diferente de Brady, Arthur. Melhor jogo dele em jardas em playoffs. A gente até falou em alguns textos também, se eu não me engano, que ele estava tendo só jogos de final de AFC, aí é um dos jogos que ele mais jogava mal, que ele não jogar mal, até é difícil falar pro Brady, mas que os números dele caía e tal. Mas dessa vez não teve erro, ele estava num dia inacreditável. Inclusive antes do jogo ele até postou uma foto no Instagram dele, moleque, ele jogando em high school, falando que ele ia jogar pela família, por todo mundo. Ele queria muito jogar bem esse jogo, né? Que homem é Tom Brady, né? Que homão é Tom Brady. Que homão. Porque o cara, ele
tem umas leituras, teve uma jogada que deu pra perceber muito bem isso, que ele percebeu um posicionamento diferente da defesa e alinhou os seus wide receivers, colocou o Blount alinhado com o wide receiver Desley, então ele tem essas leituras instantâneas que é perfeita. E o número estrondoso dele é que Brady já venceu mais jogos nos playoffs do que 27 franquias da NFL. O que dizer desse cara? Pois é, ele tem 24 vitórias agora e o segundo jogador com mais vitórias em playoff é o Joe Montana com 16, cara. É tipo 8 a mais. É 50% a mais de vitória do que o segundo colocado. Não é só que ele é o primeiro, ele é tipo muito o primeiro nessa estatística. Inclusive, ele perguntaram pra ele se esse ano era mais especial pra ele, por causa dos 4 jogos que ele não jogou. Ele tá quieto, ele tá falando que não, que o ano é especial porque é especial, todo ano é especial. Mas ele falou aí esses dias também que se eles ganharem o Super Bowl, ele diz que vai falar o que ele pensa do Goodell. Será que vai mesmo? Tomara. Eu quero puxar aqui a questão dele, que a gente até falou também um pouquinho ali na defesa, mas como ele soube aproveitar as blitz, né, Sidney? Quando a gente tá vendo isso, tipo, quando a defesa fica mais postada ali atrás, tal, às vezes a gente tá vendo os nossos receivers terem problema de abrir espaço, de conseguir se desvincular para aparecer pro passe e tal. Só que quando tá vindo blitz, é aquela história, todo mundo quer fazer blitz porque entende que parar o ataque dos Patriots é pressionar o Brady. Só que daí os Steelers fazem 6 blitz nele e ele completa os passes nas 6. Então, talvez não seja o melhor jeito de parar o Brady, né? Em muitas oportunidades os Steelers respeitaram o ataque aéreo e botaram 3 caras no pass rush só, mas nessas vezes que eles foram para blitz não obtiveram sucesso. Então, se você quer fazer blitz para cima do Brady, é melhor que ele não identifique, porque se ele identificar, você provavelmente vai levar um touchdown, então é uma jogada muito longa. Ele é muito bom nisso, poucas vezes ele não consegue identificar e realmente ele se complica. E nesse ponto de blitz, eu queria fazer um elogio aqui ao James White, que eu acredito que dos nossos running backs, ele é o que melhor identifica blitz quando ele tem que ficar protegendo. E no primeiro touchdown do Chris Hogan, ele segurou o Lawrence Timmons sozinho. Ele identificou e segurou o cara e permitiu que Brady completasse o passo para Hogan. Então, o White ele é muito bom nisso aí, identificar blitz e ajudar na proteção. E a gente falava aqui até no programa do ano passado, na final da AFC, que o grande problema que o nosso ataque enfrentou foi o quê? O Broncos chegava no Brady, mas sem precisar mandar blitz, lembra? Tipo, eles chegavam com a linha de defesa deles que eles tinham ali. Eles não precisavam tirar um cara, puxar o cobertor curto, eles não precisavam fazer isso para chegar no Brady. Então esse foi o grande problema, porque ele tinha pressão, mas ele não achava o buraco da blitz. Eu acho que é o único jeito mesmo, só que esse ano é outro OL, a OL trabalhou bem melhor, nesse jogo também melhorou do que eles viram contra o Texans, e aí não tá acontecendo. Você precisa, para pressionar, você precisa mandar a blitz sim, mesmo se eles estão trabalhando bem, como o Sidney disse com o James White, e aí abre o buraco e o Brady tá sabendo trabalhar esse buraco. Então assim, fica aqui também a gente falou um pouquinho, bateu um pouquinho no pé aí da OL semana passada. O meu de dentro do campo foi até mostrando como eles se perderam ali, mas eles jogaram bem melhor dessa vez, e mudou, deu outra leitura pro Brady, deixou ele trabalhar os buracos, e isso fez bastante diferença. Antes de acabar o nosso programa, gente, eu queria falar um pouquinho da comemoração. Querendo ou não, a gente foi campeão, é sempre legal de ver. Eu não sei, não passou aí no Brasil, né, Arthur? A TV cortou? Como é que foi? Porque acabou a transmissão, depois eu até cheguei a checar no Game Pass e também não passou a comemoração do levantamento do troféu da AFC. A gente colocou no Facebook nosso, né? Tem ali um resumo, não é a coisa inteira, tem um resumo ali de como foi. Então quem quiser dar uma olhada no nosso Face aí, facebook.com/nepatriotas. E foi... Primeira coisa que a gente tem que falar é o Belichick recebendo o troféu, né? A alegria do rapaz é contagiante de ver o quanto ele fica feliz de pegar um troféu e levantar. Parece que, tipo, deram, sei lá, um Subway pra ele e falaram: tá, beleza, obrigado. Que é esse cara, meu? Nem nessa hora ele fica feliz, pô. Ele não dá pra definir o que é Bill Belichick. Parece que ele só vai ficar contente quando ele ganha o quê? O Nobel da Paz, de tão tranquilo que ele é. Porque eu não consigo entender. O cara acabou de ganhar a AFC pela 7ª vez na carreira e nem assim comemora.
Os Patriots não levantam banner de campeão de conferência nem de campeão de divisão, não. Lá só é campeão do Super Bowl. Então ele sabe disso. Cara. Ele sabe que Que indireta. Não. É só assim, ele sabe que daqui a 2 semanas, se perder o jogo, nada disso vai ter valido. Então eu acho que na cabeça dele, ele vai ser cobrado pelo que vai acontecer no Super Bowl. Isso aí, ele não se preocupa muito com essas outras comemorações. Tem time que levanta banner de vice-campeão de conferência. Então... Mas dá pra pelo menos uma horinha ali ficar um pouco feliz, né, cara? Dá pra dar uma curtida, porque ainda não você ganhou. O Brady também, a gente colocou texto aí, depois que acabou, o rapaz, em vez de dormir e comemorar, ele foi estudar o Falcons já, gente. Os caras não comemoram 1 hora, meu, pelo amor de Deus. Vai comemorar um pouquinho. Por falar em como que deviam fazer, o Bennett sim, cara. O Bennett tá tão feliz de ter conseguido tudo isso, que o vídeo dele dançando com as cheerleaders, cara, é muito legal ver ele, a felicidade que ele tá de tá conseguindo, de estar nesse time, de tá indo pra um Super Bowl. É visível ali o quanto ele, nem sei que música de menina parece, e ele dançando com o pompom na mão. É muito legal ver o Bennett do jeito que ele tá, né? Se ele for pensar, ano passado, nessa época, ele tava o quê? 2 meses de férias já, porque a temporada do Bears já tinha acabado sem começar. Então ele tá vivendo aí seu melhor momento da carreira, não digo dentro de campo, mas com ele mesmo, porque ele teve temporadas sensacionais no próprio Chicago Bears e no Dallas Cowboys. Mas só que Bennett, pra quem não sabe, galera, ele tá jogando com uma rachadura no osso e fragmentos de osso no seu tornozelo, então a coisa não tá fácil pra ele dentro de campo, mas só que fora ele tá numa alegria que só. A gente até puxou isso semana passada, né, Sidney? De que tava estranho, você até foi o cara que levantou aqui, de muitos momentos, a hora que ele cai, ele fica um pouquinho mais no chão, e como o Arthur disse, essa semana realmente falaram que não tá nada 100% ali, né? E é um problema que não tem como tratar agora durante a temporada. Ele só vai poder ver isso aí no final, depois do Super Bowl. Então, assim, vai ter que continuar indo pro sacrifício mais um jogo, e vai ser importante também. Não sei se a defesa dos Falcons tem tanta capacidade assim para segurar tight ends. Eu acho que se o Bennett tiver um bom jogo, vai ser muito importante para o nosso ataque. E garra pra ele não falta, a gente já viu. O cara não adianta, pode estar quebrado ali que ele vai jogar. Tanto que eu vi alguém falando assim, pô, o Bennett não tá tão mal com o tornozelo. Olha ele pulando aí com a cheerleader, pô. Dá pra ele jogar normal. Tá tudo normal aí. O cara tá pulando com o cheerleader, ele consegue pular pra pegar a bola. O cara não tá nem aí, meu. Ele quer jogar o Super Bowl dele. E tomara que a gente consiga ganhar por causa da torcida, por causa do time, mas por esses caras também que precisavam aí. Chris Long, o Chris Hogan, o próprio Bennett. Tem muito cara aí que merece sim ganhar um Super Bowl. Bom, então, gente, como a gente falou, a gente vem semana que vem aqui só pra falar de Falcons. Falamos aí de algumas ideiazinhas que a gente já tem, mas no programa de hoje, não fiquem bravos, porque a gente realmente vai vir pra falar só do programa do Falcons semana que vem, próxima quarta-feira. A gente tá dissecando todo mundo, né, Sidney? Todas as áreas deles, a gente vai tentar trazer o melhor programa possível. E quero parabenizar a gente, todo mundo aqui, a equipe, porque o que a gente produziu de texto dos Steelers, cara, se o cara leu a semana inteira o Patriots, ele sabia tudo sobre os Steelers, e é o que a gente vai fazer com o Falcons também, né? Exatamente, a gente já está trabalhando nisso, já estamos coletando informações aqui, a gente torce para fazer a melhor cobertura possível para que você chegue no Super Bowl sabendo tudo dos Falcons, e é para isso que a gente está trabalhando. Inclusive teve gente que falou, eu até recebi uma mensagem do cara, falou, pô, vocês estão falando muito dos Steelers, quase não estão falando o que os Patriots têm que fazer. Porque a gente vem falando de... O cara que segue a gente a temporada inteira, ele tá cansado de saber nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, onde a gente evoluiu, onde a gente não evoluiu. Então, a nossa ideia, né, Arthur, a gente mostrando aí agora com o Falcons, entendendo melhor o Falcons, a gente vai conseguir somar com as informações que a gente já deu o ano inteiro e saber aonde vai ser ali mais interessante, mais problema, mais oportunidades. Muito disso que a gente tá focando bastante no outro time pra gente entender bem o adversário, né?
porque o Falcons a gente enfrenta uma vez a cada 4 anos, é um time de outra conferência, não é como o Pittsburgh Steelers, Denver Broncos ou times da nova divisão, da nossa divisão. Então a gente tem que se adaptar também, ver os jogos do Falcons, ver análise sobre o time para poder trazer para vocês melhores informações. Exatamente, é isso que a gente está fazendo, a gente está trabalhando em cima disso. Então a partir de segunda-feira a gente vai começar a ver bastante coisa de Falcons, do jogo do Super Bowl no nosso site. Vai ter o pessoal dos Media Days aí também, dos jogadores dando entrevista. Semana que vem o bicho pega aqui no Patriotas, que tem muita informação. E a gente volta, de novo, garantindo, a gente está aqui para falar de Super Bowl, para falar do jogo. Não interessa o que aconteça, a gente vai estar aqui. Então vamos ficando por aqui, campeões da AFC. Como o Belichick disse, vamos para a próxima, porque agora é Super Bowl, gente. Obrigado, Arthur. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sidney. Até a próxima, galera. Valeu, galera. Um abraço para todos aí. Até a semana que vem. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team.